Senhor Presidente da República, Excelência, é certamente uma honra distinta para as bombeiras e para os bombeiros portugueses a presença de Vossa Excelência neste 22º Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses. A presença de Vossa Excelência é, sem dúvida, a mais elevada expressão do apreço que tem por aquela que é, no meu entender, uma das mais genuínas manifestações da solidariedade automática que mora no coração das comunidades locais. A vontade íntima, a vocação profunda para a entrega voluntária a uma missão de serviço aos outros, à proteção das suas vidas, dos seus lares e do seu património e do nosso património ambiental comum. A presença de Vossa Excelência simboliza, por isso, na plenitude, o profundo respeito que todas e todos os portugueses têm por este profundo sentido da vida que é o dos nossos soldados da paz, da proteção e do socorro. Como Ministro da Administração Interna, não posso deixar de agradecer-lhe a disponibilidade para acompanhar com grande proximidade os soldados da paz em todos os momentos. Nos momentos de festa, de alegria, de regozijo, de debate e de reflexão, como o que hoje tem lugar, mas também nos momentos de perda, de dor e de tristeza. Já vivemos e já partilhamos juntos alguns desses momentos, que ficarão para sempre e de forma indelével nas nossas memórias. Senhor Presidente da República, muito obrigado. Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Luís António Gil Barreiros. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gondomar e também Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto, estimado amigo Marco Martins. Também um bombeiro, desde a sua juventude e um profundo conhecedor das temáticas da proteção civil. Na sua pessoa, cumprimento todos os autarcas aqui presentes. Tantos há por todo o país que também servem esta vocação. Senhor Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. António Nunes, agradeço reconhecido o convite para estar convosco na abertura deste Congresso Extraordinário, que se realiza aqui em Gondomar, numa terra que, como disse, tem à sua frente um presidente bombeiro e num território que há cerca de um ano acolheu a apresentação do Dispositivo Nacional dos Bombeiros numa cerimónia impressionante, bem ilustrativa da capacidade e da prontidão dos bombeiros portugueses para servir Portugal. Senhor Presidente Honorário, Padre Vítor Melícias, obrigado também por toda a sua inspiração no serviço à solidariedade nacional. Senhores representantes dos partidos políticos, Paulo Cunha, do Partido Social Democrata, Paulo Araújo Correia, do Partido Socialista, Otávio Augusto, do Partido Comunista Português e Inês Sousa Real, do PAN. Senhoras deputadas e senhores deputados eleitos à Assembleia da República, que aqui se encontram, Senhor Contra-Almirante Luís Borges, em representação do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil, Brigadeiro-General José Duarte da Costa, Senhor Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Dr. Jorge Veloso, Senhor Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico,
Contra-Almirante João Marreiros, em representação da Armada, Sr. Brigadeiro-General Francisco Bento Soares, em representação do Exército, Sr. Diretor do Gabinete Coordenador de Missão no âmbito dos incêndios rurais, Major-General Paulo Guerra, em representação da Força Aérea, Sr. Major-General Manuel Borlido da Rocha, em representação da Guarda Nacional Republicana, Sra. Superintendente Maria dos Anjos Pereira, em representação da Polícia de Segurança Pública, Sr. Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária Carlos Farinha, Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, Sra. Juíza Desembargadora Anabela Cabral Ferreira, Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Professor Jorge Miranda, Sr. Vice-Presidente da AGIF, Engenheiro Paulo Mateus, Sr. Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, Dr. Vítor Reis, Sr. Capelão Nacional dos Bombeiros Portugueses, Dom Américo Aguiar, querido amigo, senhoras e senhores congressistas, cumprimento ainda os representantes de demais entidades públicas e privadas aqui presentes, representantes da comunicação social, caras e caros bombeiros, minhas senhoras e meus senhores. Reuni pela primeira vez com os representantes da Liga na qualidade de Ministro da Administração Interna a 20 de abril de 2022. Foi possível, nessa ocasião, termos conhecimento das vossas prioridades e do conjunto das medidas de política para o setor que, sendo um alicerce essencial do Sistema Nacional de Proteção Civil, ilustra na prática o valor da cooperação entre o Estado e a sociedade civil organizada para a proteção e o socorro. Esse valor da cooperação entre o Estado e a sociedade civil tem no voluntariado a sua essência e na profissionalização um percurso desejável, tendo em vista proporcionar uma perspectiva de estabilidade e de confiança futuras e de dignificação das condições profissionais para aquelas e para aqueles que cumprem uma missão de serviço público inestimável à sociedade e inestimável ao Estado. Essa cooperação entre o Estado e a sociedade civil, organizada para efeitos de proteção e socorro, em torno das associações humanitárias de bombeiros, e estas, tendo a sua representação na Liga dos Bombeiros Portugueses, assenta na confiança mútua e num apurado sentido de responsabilidade. Assenta na colaboração entre todos os atores que integram o Sistema Nacional de Proteção e Socorro, no respeito pela legalidade democrática emanada do Estado enquanto comunidade política e democraticamente organizada. Tem sido essa confiança recíproca e essa cooperação mútua a possibilitar a evolução e o progresso do nosso Sistema Nacional de Proteção Civil, que tem nos bombeiros um esteio fundamental. Este progresso é particularmente evidente se atendermos ao modo como temos vindo a evoluir nos últimos anos, quer no que respeita ao financiamento, quer no que respeita à progressiva profissionalização, mas também no que respeita ao investimento em infraestruturas, viaturas, equipamentos de proteção individual e em capacitação. Em 2015, para começarmos aqui, houve um investimento global de 61.321.000 euros da parte do Ministério da Administração Interna, que, como se sabe, é apenas uma das fontes de apoio, nas associações humanitárias de bombeiros. Se considerarmos o financiamento permanente, o dispositivo especial de combate aos incêndios rurais, as equipas de intervenção permanente e outros apoios. Em 2022, houve já um financiamento de 104.450.000 euros para as mesmas rubricas. Em 7 anos, foi um crescimento de 43 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 70%. Para 2023, iremos passar dos 29,7 milhões de euros para 31,7 milhões no financiamento permanente, ou seja,
será um aumento de 6,7%. Dizem-me da Proteção Civil ser o maior aumento percentual dos últimos 20 anos. E o dispositivo especial de combate aos incêndios rurais terá o maior valor de sempre, com uma provisão orçamental de 52,7 milhões de euros. E muito importante, na provisão orçamental do dispositivo de combate aos incêndios rurais para 2023, tivemos em consideração a média do exercício orçamental executado nos 3 últimos anos, garantindo a autonomia à Autoridade Nacional de Proteção Civil para fazer os reembolsos às associações humanitárias de bombeiros de forma mais célere. Com esta decisão, removemos um dos mais importantes fatores de desgaste e justo na relação de confiança entre as associações humanitárias e a ANEPS, no que respeita à celeridade dos pagamentos. Esta pagará mais rápido às associações humanitárias e estas poderão pagar mais rápido aos seus fornecedores. Portanto, para 2023, estamos a falar de um investimento global com origem estritamente na administração interna, na ordem dos 100 milhões de euros. Se aqui considerarmos o valor das equipas de intervenção permanente, no que ao Estado diz respeito, estamos a falar de cerca de 114 milhões de euros de financiamento. Mas é importante ter também em consideração o esforço que tem vindo a ser feito em termos de profissionalização e dignificação das condições de vida por intermédio da constituição das equipas de intervenção permanente, que é um progresso assinalável para o sistema. Em 2015, o país tinha 150 equipas de intervenção permanente em atividade, com um investimento de 5 milhões de euros. Em 2022, tínhamos já 668 equipas a funcionar, com um investimento da Administração Central de 19 milhões e 397 mil euros. Como se sabe aqui, depois há uma parte correspondente às autarquias equivalente. E estão já contratualizadas, neste momento, e autorizada a despesa para 780 equipas de intervenção permanente, o que representará, quando todas em funcionamento, perto de 60 milhões de euros de investimento. 30 milhões da parte da administração interna e 30 milhões da administração local. Significa que, estando todas as EIP em funcionamento, teremos perto de 3.900 bombeiros com adequados contratos de trabalho e com vidas mais dignas. Temos hoje já 3.340 bombeiros integrados nas equipas de intervenção permanente, com contrato de trabalho, com uma remuneração que passou agora para 809 euros, mais subsídio de refeição, sendo que os chefes de cada equipa de intervenção permanente recebem um acréscimo de 25% sobre este salário base. Ampliar o número de bombeiros integrados nas equipas de intervenção permanente é para continuar, e é importante afirmá-lo, apostando também na sua capacitação. Minhas senhoras e meus senhores, bombeiras e bombeiros, sabemos bem que a ação dos bombeiros não se esgota no combate aos incêndios rurais. O relatório anual da Segurança Interna de 2021 indicava que os bombeiros realizaram um total de 1.235.000 missões, 83% das quais eram missões de assistência à doença. Por isso, tão importante também, no encerramento deste Congresso, a presença do Sr. Ministro da Saúde. Por isso, estivemos sempre empenhados no diálogo com os outros ministérios, no apoio aos bombeiros, como bem conhece a Liga dos Bombeiros Portugueses. Foi assim no que respeita ao acordo com o INEM em 2022. Foi assim para o acordo obtido com o Ministério da Saúde sobre os subsídios a atribuir para os postos de emergência médica e postos de reserva. Há agora o novo acordo e, sem qualquer responsabilidade política dos titulares, foi corrigida uma falha que tinha sido introduzida no protocolo e ontem mesmo também transmiti, logo após o almoço, ou durante a tarde, ao Sr. Presidente da Liga, que o Sr. Ministro da Saúde tinha mandado corrigir esse mesmo erro que estava no protocolo.
E recordo também que no acordo alcançado com o Ministério das Infraestruturas, que eliminou o pagamento de portagens para os veículos dos bombeiros, incluindo os dedicados ao transporte de doentes, também esteve o Ministério da Administração Interna nesse diálogo com a Liga e com o Ministério das Infraestruturas. O Estado português está atento e é sensível às necessidades dos bombeiros. Todo o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro é muito sensível à questão dos bombeiros. Ainda na passada quinta-feira foi anunciado que os veículos de transporte de doentes deixam de estar obrigados ao licenciamento do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Esta é mais uma medida para reduzir a burocracia e os tempos de espera que havia na relação com esta instituição. Mas queremos sempre conhecer, mais em detalhe, os desafios com que as associações humanitárias de bombeiros se confrontam no seu dia-a-dia. Assumimos uma postura de proximidade, de diálogo, de cooperação e de confiança. E realizamos, por isso, um ciclo de reuniões para ouvir todas as associações humanitárias do território continental, do Minho ao Algarve. Podemos dialogar com os dirigentes das associações humanitárias e comandantes dos bombeiros. Isto a par do diálogo institucional e regular que desenvolvemos com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Desse ciclo de reuniões sobressaem, na nossa interpretação, 3 importantes prioridades. O objetivo da profissionalização e da aposta na carreira dos bombeiros. O financiamento das associações humanitárias e o investimento em equipamentos de proteção, veículos e infraestruturas. Sobre a questão das carreiras, da profissionalização e do financiamento, já tive a oportunidade de me pronunciar e o sentido é para continuarmos a aperfeiçoar e a reforçar esses meios e essa capacidade para progredirmos capacitando todo o sistema. Há sempre aspectos e dimensões a melhorar, erros a corrigir. Para esse efeito é que temos no diálogo e na negociação o melhor método para alcançar legítimos objetivos. Objetivos enquadrados no progresso institucional alcançado ao longo dos últimos anos, com a dedicação, com a abnegação e com o esforço de muitos. Respeitar esse caminho é também honrar a história dos bombeiros, que alicerçará o nosso futuro. A propósito dos investimentos, devemos aludir a 2 importantes dimensões. O Plano de Recuperação e de Resiliência tem 40 milhões de euros para a área da proteção civil e mais de 20 milhões são destinados aos bombeiros voluntários. 12,6 milhões de euros destinados à aquisição de veículos florestais. 6 milhões de euros para a compra de equipamentos de proteção individual destinados ao reforço da segurança pessoal dos bombeiros e 1 milhão de euros para a formação de 3.300 agentes de proteção civil, sendo que a expressiva maioria são os bombeiros portugueses. O Programa de Fundos Europeus Portugal 2030 já dispõe hoje de 122 milhões de euros para financiamento de infraestruturas, equipamentos e viaturas. Os investimentos deverão estar integrados nos planos regionais e sub-regionais da ação e ser devidamente articulados com as autarquias para uma adequada definição e hierarquização das prioridades. Temos a garantia do Ministério da Coesão Territorial de que este montante poderá ser sujeito a reforço caso se verifique essa necessidade. Estima-se que os primeiros avisos para concurso saiam em junho de 2023. Minhas senhoras e meus senhores, bombeiras e bombeiros, quando cheguei às atuais funções, foi-me explicado que a conjugação de 3 fatores é determinante para o elevado risco de incêndio. A existência de ventos acima de 30 km/h, a umidade abaixo de 30% e temperaturas acima de 30 graus. No verão de 2022, tivemos temperaturas de 47 graus, ventos acima de 60 km e umidade abaixo de 10%.
Ou seja, o futuro será cada vez mais exigente e cada vez mais difícil. Este é um desafio global que a própria Comissão Europeia já colocou na sua agenda de prioridades. A própria Presidente da Comissão Europeia disse: nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora. Por este motivo, temos-nos batido, também na Europa, pelo reforço dos meios europeus, pela antecipação desse reforço e disponibilizámo-nos para acolher um pré-posicionamento de meios em território nacional, porque os riscos à segurança coletiva são amplos e complexos, bem sabeis, melhor do que eu. A formação e a capacitação dos bombeiros e das suas instituições é, por isso, um dos mais importantes desafios que temos pela frente. Em linha com esta prioridade, conta-se a necessidade de um apoio para uma maior capacitação na gestão e na administração dos próprios recursos nas associações humanitárias. Temos que encontrar mecanismos de apoiar as associações para esse objetivo. Importa, assim, referir alguns dados feitos pela Escola Nacional de Bombeiros, que tem aqui também o seu responsável máximo e que, como se sabe, assenta numa parceria 50-50 da Liga dos Bombeiros Portugueses com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Só em 2022, a Escola Nacional de Bombeiros assegurou formação de ingresso, acesso e formação de aperfeiçoamento técnico a um total de 19.915 formandos, mais 445 do que em 2021, com a realização de 1.720 ações de formação. E foi desenvolvido o Programa de Capacitação das Equipas de Intervenção Permanente e o Programa de Capacitação Operacional para Elementos do Comando. E é importante dizer que 1.453 destas ações, 84%, foram realizadas nos corpos de bombeiros e nas unidades locais de formação, o que ilustra a grande proximidade neste esforço de formação e de capacitação. Permitam-me uma nota, e que a sublinhe, uma nota de esperança sobre o futuro. Em 2022, foram realizadas provas para o ingresso na carreira de bombeiro voluntário a 1.830 estagiários, oriundos de 330 corpos de bombeiros, o que representa mais 428 novos estagiários em relação ao ano de 2021. É um motivo de esperança, são números de esperança também para o voluntariado. E por isso quero deixar uma palavra muito especial para o voluntariado. O voluntariado deve continuar a ser uma aposta convicta enquanto fator de rejuvenescimento e de fortalecimento do dispositivo de proteção e socorro, razão pela qual o seu estatuto deve ser objeto de aperfeiçoamento num diálogo franco e leal com a Liga dos Bombeiros Portugueses. A Escola Nacional de Bombeiros receberá este ano, para a capacitação, 3 milhões de euros, para continuar a reforçar a capacitação das mulheres e dos homens que se dedicam a esta nobre missão. No entanto, é vosso objetivo e é o nosso objetivo dar um salto qualitativo no que respeita à articulação entre a Escola Nacional com as autarquias, com os centros de investigação e com os centros de conhecimento nacionais e europeus. Conseguirmos dialogar e cooperar com os centros nacionais de investigação e de conhecimento e integrarmos-nos nas redes internacionais relativas à proteção civil será a fonte de inserção global do nosso conhecimento, será a fonte para melhoria contínua e, certamente, de acesso a novos mecanismos de financiamento que possibilitará a permuta de boas práticas e do saber feito no enfrentamento das dificuldades de proteção e socorro. A nossa participação em missões internacionais, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, são a demonstração do nosso empenhamento nesse objetivo, mas também, é importante dizê-lo, do reconhecimento da comunidade internacional sobre as nossas capacidades. Uma coisa é certa:
Os desafios são crescentes e apresentam-se de forma muito rápida perante nós. O nosso sistema de proteção civil está a transformar-se e principalmente desde o fatídico ano de 2017. Verificamos um aumento de recursos, uma maior capacitação em áreas como a antevisão de riscos e no planeamento, bem como na cooperação de todos os atores do sistema. Possuímos hoje um sistema de gestão integrada de fogos rurais com as componentes da prevenção e do combate aos incêndios mais equilibradas. Para se ter uma ideia, em 2017 foram investidos 143 milhões de euros na gestão de fogos rurais, 80% no combate e 20% em prevenção. Em 2021 já foram investidos 316 milhões, sendo que 54% para o combate e 46% em prevenção. Os desafios pedem este ajustamento do nosso sistema de proteção e socorro. E há um trabalho de adaptação da sociedade, das instituições e do Estado a realizar. Quantos de nós não lamentamos, quando somos confrontados com os incêndios, de que é necessário apostar mais na prevenção para evitar tantos recursos despendidos no combate? É um trabalho que passa por políticas integradas nos domínios da agricultura, do ambiente e das florestas e do desenvolvimento regional, que estão em curso e que exigem a cooperação de todos os atores, dos proprietários às autarquias, com vista à reorganização da propriedade e ao ordenamento do território, ao uso sustentável da floresta em termos sociais, económicos e ambientais. É uma mudança de cultura e de mentalidade que exige o apoio de toda a comunidade nacional para que o combate aos incêndios dê lugar ao desenvolvimento sustentável em benefício das pessoas e dos territórios. Este é, sem dúvida, um dos temas que exige um amplo consenso social e um amplo consenso político. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil, Senhoras e Senhores Deputados, caras e caros congressistas, bombeiras e bombeiros de Portugal. Sabem que têm na equipa do Ministério da Administração Interna e no Governo a sensibilidade, a vontade política e a firmeza para continuar com proximidade, com diálogo, com cooperação, com o sentido do compromisso e responsabilidade no apoio e na defesa da valorização da estruturante função e estatuto dos bombeiros portugueses no Sistema Nacional de Proteção Civil. Sistema este que exige estabilidade que resulta do sentido de compromisso, compromisso que assenta na confiança baseada na ética da responsabilidade. Há algo que sei e que é muito simples. Todos precisamos de todos. Obrigado pela vossa atenção. Boa sorte para os vossos trabalhos. Obrigado.